Cumprimento os irmãos com o Senhor, bom dia, tudo bom? E aí, como tá a vida? Rebeca, como tá a vida, Rebeca? Tranquila? Não, tranquilo. Estamos bem, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em dois lugares. Primeiramente, em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Depois, versículo 20 do capítulo 22 de Lucas, onde esta manhã nós vamos falar sobre um Deus de coisas novas. Ou um Deus que faz coisas novas. Amém? Queria agradecer aqui, irmãos, muito feliz pelo nosso 20º aniversário, a qual deles, como o pastor Antônio falou, estava no comecinho lá atrás. É, E fui uma das pessoas que mais, quando ele estava sendo perseguido no outro ministério, eu falei, pastor Antônio, vamos sair daí, vamos sair daí, vamos sair daqui. Aqui não tem, aqui tem muita política, tem muita coisa, tem muito abafo caso, né? Eles têm muito a perder, a gente tá. E quem tá perdendo somos nós. E aí começou, ele fala, como ele fala em Aikawa, irmãos, era tipo tamanho acho que de 8 tatame, né? O menorzinho, era um escritóriozinho, pequenininho. Uns 10 tatame, tá bom. Você é moderno, você, pela fé. Tinha uns 10 tatames, mas, um banheiro, uma cozinhazinha. Se entrasse duas pessoas, o ar lá de dentro acabava, né? E ficamos lá por o quê? Um ano mais ou menos? Ou nem isso? Quase um ano. Foi assim que meu pai voltou do Brasil. Meu pai voltou do Brasil. E ficamos um ano lá. É porque o Caio fez um ano, né? Lá. Fiquei um ano lá. E aí, logo após esse um ano, ele veio para Fukuroi e começou no seu apartamento a se reunir. E depois foi pro Bunka. Né? E logo depois veio para Kakegawa, ali no, na antiga, na igrejinha que a gente fala, com carinho. E em 2011, se eu não me engano, ele veio para cá. Após também uma volta dele do Brasil, né? Aquele ano que teve o desastre lá em Fukushima. Ele volta do Brasil, entrega lá e vem pra cá. E acho que. Vocês casaram aqui ou se casaram lá? É, aqui, já tava aqui, né? Renato se casou lá, né? Ou casou aqui? Você você tava lá, Kátia. Você lembra? Você era aqui ou era lá, né? É bem diferente, né? O calor. Principalmente o calor é diferente. É. Irmão Akira também nessa época, de lá. Você pegou o verão lá já? Rapaz, lá o verão era verão. Era mais verão lá dentro que lá fora. Vocês não têm ideia como que eram os cultos lá. E aí, eu pastor Antônio no auge da potência de pregar e corria, pregava, falava. E aí a igreja também respondia. Ficava mais quente ainda, né? Mas amém. E o Senhor nos trouxe agora, trabalhou conosco. E como, vamos dizer, Jonas, que estava fugindo, chegou ao ponto mais baixo que podia chegar. E agora caímos em Nínive. Não que você seja Nínive, né? Mas estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Eu queria agradecer aos irmãos que nos ajudaram no estacionamento, né? Com a Kira, com o pessoal aí, os meus irmãos. Muito obrigado. As irmãs que fizeram bolo, amasso, recheio, embrulharam tudinho, né? Em nome de Jesus, muito obrigado. Os irmãos da mídia que fizeram um trabalho excelente. Eu não vi ainda, mas deve ter ficado excelente. Pelo tanto de foto que eles tirou, ouvia o pastor Juliano e taca, 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 né? Pelo barulho que fez, deve ficar muito bom, né? Pelo pessoal da mídia ali também, do áudio, pelo grupo do louvor,
pelo Ministério Infantil, né, pelo novo, pela recepção, né, e por todos aqueles que contribuíram de maneira direta e indireta. Quero externar minha alegria e em nome de Jesus, que Deus é bom. Deus preparou essa agenda para nós e eu creio que Deus falou com o seu coração, só o seu coração. Vocês vão parar para pensar, sem forçar nada, mas parar para pensar. O que o pastor pregou é tudo que a gente tem pregado desde o começo do ano. É você se deixar Deus trabalhar na sua pequenez. É emprestar o seu barco. É emprestar seus 5 pães e 2 peixinhos. Né? É ouvir o Senhor, a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, a promessa do Senhor e o milagre do Senhor. E se cair, o Senhor te restaura. Amém? Deus é bom. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 43, versículos 18 e 19. Os irmãos encontraram? Diz assim: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei o caminho no deserto e rios no lugares áridos. Lucas capítulo 22. Leitura da ceia também, dentro dos evangelhos. Por que somente Lucas tem irmãos? Somente Lucas fala sobre faz a leitura da ceia. Agora vou usar o mesmo artifício do pastor Juliano. Porque Lucas era discípulo de quem? De Paulo. Quem escreveu sobre a ceia? Paulo. Então, aprendi a técnica, agora vou usar. Por conhecimento, né? Não vou humilhar ninguém em conhecimento, mas vou expor conhecimento. Diz assim no versículo 20: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém? Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Esse é o nosso Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus que não é um Deus de repetição, mas um Deus de propósito. A palavra do Senhor vai falar sobre Paulo, vai dizer que o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Amém? Nosso Deus é um Deus de propósito. Não é um Deus do Ctrl-C, copia e cola, copia e cola. O que Deus faz de novo na vida da irmã Cristiane pode não ser a mesma novidade que Deus fará na vida da nossa irmã Amanda, mas é algo novo. E aí, no final de tudo, você não está vendo a luz que está saindo, o que está acontecendo, você não está percebendo isso? Eu queria que você entendesse e percebesse até o final dessa manhã o algo maravilhoso que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. E existe algo maravilhoso na palavra do Senhor, irmãos, que é: o nosso Deus é eterno. Antes que houvesse alguma coisa, ele já era Deus. Só que o nosso Deus não é um Deus estático. Ele é um Deus em movimento, um Deus que está em movimento, é um Deus que está fazendo o seu caminho em meio à tormenta. É um Deus que se move em meio aos profetas no Antigo Testamento, em meio aos reis, em meio aos sacerdotes. E hoje ele se move em meio à igreja. Ele é imutável em seu caráter, mas continuamente realiza as coisas novas na história. Ele não muda quem ele é. A palavra do Senhor diz que ele não muda, ele é imutável. Não há sombra nem variação. Mas ele muda as situações. Ele não muda a sua fidelidade, pois ele é fiel. Mas ele muda as circunstâncias. Ele não muda a sua natureza, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas ele transforma as pessoas. O mesmo Deus que criou no princípio dizendo: eis que faço coisa nova, ele vai dizer em Gênesis, no capítulo 1, no princípio Deus criou. Ele fez algo novo, não existia. Não existia. Ele criou os céus e a terra.
E ele termina em Apocalipse 21:5, fala: Eis que faço um novo céu e uma nova terra. Eis que faço coisas novas. Entre Gênesis e Apocalipse existe a história de Deus fazendo coisas novas. No começo, um novo começo, uma nova aliança, um novo coração, uma nova criatura, um novo povo, um novo caminho. Nós lemos o versículo de Lucas 22: Eis que faço uma nova aliança do meu sangue. A maior coisa nova que Deus fez não foi mudar uma circunstância, foi fazer uma nova humanidade em Cristo. Nós aprendemos nas cartas de Efésios que Deus faz o quê? De mim e de você, um novo povo, não faz? Novo povo. Não há mais gentil, não há mais judeu, não há mais homem, não há mais mulher, não há mais livre, não há mais preso. É um novo povo. E essa é a maior coisa que Deus faz. Por isso a ceia é tão importante, irmãos. Quando nós seguramos o pão e o cálice, estamos olhando para o centro da novidade de Deus, que foi Jesus Cristo. Existe uma frase que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, já para mim e para você. O melhor de Deus chama-se Jesus Cristo. E o que vier a partir disso, Paulo vai dizer que é lucro. Porque eu podia receber Jesus Cristo e ter aquela mesma vida que o ladrão do lado de Jesus teve. Eis que hoje mesmo você estará comigo no paraíso, no paraíso. Pronto. A maior coisa de Deus, a maior novidade de Deus já tinha acontecido. Mas se ele tivesse vivido, estava vivendo agora em lucro. Amém? Então eu e você estamos vivendo o que, irmãos? Em lucro. Porque o melhor de Deus já veio para a minha vida e para a sua vida. Em dias diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Isaías 43:8 vai dizer: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. E esse versículo precisa ser entendido, irmãos, corretamente. Deus não está mandando Israel apagar a sua história, né? A própria Bíblia está cheia da história de Israel. Então agora Deus manda escrever sobre a história de Israel e agora fala assim, ó, esquece ela. Não, não é sobre isso. Deuteronômios 8:2 vai dizer assim: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. O problema não é lembrar, irmãos. O problema é viver preso ao que já se passou. E quantas pessoas não vivem assim, presa ao que já se passou? Ah, em 2018 eu era a minha melhor versão. Ah, em 2000 e tantos, agora o irmão Isaías e a irmã Maria pode falar, 1900 eu era a melhor versão. O problema não é lembrar, irmãos, é viver preso ao que passou. Existem pessoas que vivem olhando para o retrovisor da vida. Ah, naquele tempo era melhor, antigamente Deus fazia. Ah, antigamente eu tinha mais vontade. Antigamente minha família era diferente. Antigamente eu era mais feliz. Quem nunca já falou isso? Ou pensou, né? E quando chegou à conclusão dentro de si, ficou com vergonha de falar. Mas Deus diz que eis que faço coisas novas. Ele está dizendo, o passado não será o limite daquilo que ainda farei. Amém? E Paulo ele compreende isso, ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o quê? As que estão diante de mim. Prossigo para quem? Para o alvo. O alvo é Cristo. Independente, irmãos, aonde o alvo de Cristo da sua vida esteja apontando. Existem pessoas que o alvo de Cristo da vida deles é o Brasil. Outros, o alvo de Cristo da vida deles é uma outra nação. O alvo Cristo da vida deles é aqui. Então, eu não posso pegar a vida de quem o alvo
de Cristo está no Brasil e medir a minha vida. E padronizar a minha vida. Por quê? Cada vida é um chamado. Cada chamado tem um propósito. Cada propósito alcançará pessoas em nome de Jesus. Se você deixar o Senhor Jesus Cristo usar o seu barquinho, e se você oferecer seus 5 pães e 2 peixinhos. Paulo, ele tinha um passado importante, impressionante. Paulo tinha formação. Paulo tinha conquistas religiosas. Paulo tinha tradição. Mas ele entendeu, não posso viver o resto da minha vida baseado no que Deus já fez. Há uma diferença entre memória e prisão. E aqui o crente, muitas das vezes, vive numa prisão. Porque ele olha para o passado, irmãos, e Deus fez grandes coisas. Amém, glória a Deus. E esse passado que era para glorificar o Senhor, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, segundo Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Eu e você olhamos para o passado e vivemos nostalgicamente. Quantos de nós já não se pega? Já não se pegou e falou assim, é melhor, era tão bom quando era ser criança. Não há problema nisso. Mas tem gente que quer voltar a ser criança para fugir das responsabilidades do ser um adulto. Talvez ainda hoje, irmãos, você tenha uma culpa antiga, uma decepção, uma ferida, um fracasso, uma palavra que alguém disse, uma experiência que não deu certo, uma fase que terminou, ou até mesmo ainda uma mente de escassez. Mas como o pastor falou, Deus vai usar a sua dor. Deus usa a sua dor para te fazer crescer. Por quê? Aonde se aperfeiçoa a nossa poder de Deus? É nas nossas. Paulo, nesse texto, irmãos, Paulo ele fala o quê? Que o diabo vinha e fazia o que com ele? Fazia carinho nele? O esbofeteava. Só de dia ou só de noite? De dia e de noite. E aí ele olha e conclui. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Há uma diferença entre memória e prisão. A memória diz, Deus fez. A prisão diz, Deus só fez. A memória agradece. A mente, a prisão paralisa. Deus está dizendo, não fique preso ao que passou. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Amém? E a ceia nos ajuda nisso, irmãos. A ceia serve para tudo na vida do cristão. Porque olhamos para trás para lembrar da cruz. Não é isso que o texto vai dizer? Fazei isto em memória de mim. A gente olha para o passado. A gente olha para João. A gente olha para Mateus. A gente olha para Marcos. A gente olha para Lucas. Existe uma cruz para lembrar. Mas só que a gente não fica preso na sexta-feira quando Jesus é preso a ela. Existe um domingo, irmãos, depois de toda sexta-feira. Existe uma ressurreição depois da cruz. Existe vida depois da morte. Existe esperança depois da dor. Então, o que o texto vai dizer? O choro pode durar o quê? A noite toda. Mas a alegria, ela vem o quê? Pela manhã, irmãos, a Bíblia é um livro de esperança, um livro de vitória, um livro da vitória de Deus sobre o Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Deus faz uma coisa nova na cruz, uma nova aliança. Lucas 22, 20 vai dizer o quê? Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por quem? Por vós. Jesus poderia simplesmente ter dito, este cálice representa o meu sangue. Mas ele enfatiza, olha,
Isso aqui é uma nova aliança. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ele diz: esse cálice representa o meu sangue. Mas ele acrescenta: é uma nova aliança. Isso significa que Deus está inaugurando uma nova etapa na história da redenção. Jeremias havia profetizado em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. A nova aliança já tinha sido profetizada. E o autor aos Hebreus aplica essa promessa a Cristo. Mas em Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador da superior aliança. Jesus é o mediador do quê? Da nova aliança. Nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Amém? O que é novo em Cristo, irmãos? Antes havia o quê? Condenar. Mas a Romanos 8 vai dizer o quê? Agora, pois, nenhuma o quê? Condenação há para quem? Os que estão onde? Em Cristo Jesus, na nova aliança. Havia o quê? Separação. É isso que Isaías vai dizer? Que o seu pecado, o meu pecado era o quê? Era como o quê? Um muro que separa eu e Deus. Mas agora em Cristo Jesus, em Efésios 2:3 vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Antes havia o que? Escravidão. Mas João 8:36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, irmão, pode vir morte, pode vir circunstância, pode vir afronta, pode vir o que vier. Eu sou livre em Cristo Jesus. Isso Paulo entende. Tanto que ele vai fazer o quê? Vai escrever uma carta. Chamada o quê? Carta aos Filipenses. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Só que a gente parece que é meio você, pela palavra, meio besta, né? A gente quebra a unha, já murmura, já espragueja, já xinga. A gente não entendeu que Cristo veio para nos mudar, e mudar o nosso interior, fazer coisas novas em nós. Havia morte espiritual. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Havia uma velha identidade. Agora, em 2 Coríntios capítulo 5:17 vai dizer: se alguém está onde? Em onde? Se alguém está onde, irmãos? Ele que ele se torna? Uma nova criatura. E as coisas que já passaram, eis que as coisas antigas, o quê? E eis que fizeram-se novas. Eis que as coisas. Olha, agora, entender. O que é novo e o que é antigo? O que é antigo, passa. Eu viro o quê? As costas. Porque o quê? A vida é o que é? O que é arrependimento? É mudar o quê? A rota. Eu me converjo para as coisas novas. E o novo é Jesus Cristo. Deus não simplesmente consertou o velho, ele fez novo. Ainda antes havia uma vida usurpada. Agora eu vim para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de coisas novas. Amém? E Ele é um Deus que faz caminhos onde não existem caminhos. Quem crê nisso, irmãos? Ele faz caminhos aonde não existem caminhos. Você olha e fala assim, não tem saída. Deus fala assim, não se preocupa, eu sou a saída. Eu faço caminhos novos. Isaías 43:19 fala,
43:19 diz: porém um caminho no deserto, irmãos, e rios no ermo. Caminho no deserto, irmãos. Existe, irmão, caminho no deserto? Faz um caminho no deserto, ô irmão Eduardo. Aí você faz o caminho no deserto. Olha para trás, o que o vento fez com o seu caminho? Apagou. Porque o deserto, ele é campeão em apagar caminhos. Mas Deus disse: eis que farei um caminho para vocês no deserto. Deus não diz: vou melhorar o deserto. Ele diz: vou colocar um caminho no deserto. O deserto continua sendo deserto, mas agora existe um caminho. Deus não diz: vou eliminar todo lugar seco da sua vida. Mas ele diz: eu vou colocar rios no ermo. Eu serei refrigério para você. E isso é importante. Às vezes eu e você pedimos: Deus, me tira do deserto. Quem nunca já orou? Me tira dessa provação, me tira do deserto, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Lembra que Jesus também fez essa oração? Se possível for, afasta de mim esse. Só que, opa. Mas antes não seja feita o quê? A minha vontade. Seja feito o quê? A sua vontade. E Deus nos responde: vou encontrar você no deserto. Às vezes pedimos: Deus muda tudo. E Deus começa dizendo: vou abrir um caminho dentro dessa situação que você está. E a Bíblia está cheia desse Deus que faz coisas novas. Êxodo capítulo 14, 13 vai falar sobre um povo que agora alcança a sua liberdade, só que ele se encontra agora num lugar cercado por paredes, cercado por mato, à frente o mar e atrás vem quem quer ceifar a sua vida. E o que Deus faz? Deus podia matar. Deus não tinha poder para. Deus não matou todas. O anjo da morte não matou os primogênitos. Esse mesmo Deus não tinha poder para matar todo o exército. Mas o que Deus optou em fazer? Deus é didático, irmãos. O que Deus falou e fez? Ele falou assim: olha, pede para esse povo fazer o quê? Marchar. Porque o caminho eu estou preparando. E a Bíblia vai dizer que veio um vento oriental. Um vento de lá para cá. Então o mar se abriu do lado de lá. O povo só entendeu, só conseguiu ver a provisão de Deus quando o vento chegou aqui. Mas o mar já estava sendo aberto do outro lado. E esse é o nosso Deus, irmãos. Ele faz coisas novas e ele não precisa mostrar para mim desde o início o seu movimentar. Não temais, estáis quietos, vede o livramento do Senhor. Então Deus abre o mar. Onde Israel não via caminho, Deus abriu o caminho. Para Abraão, Romanos 4,17 vai dizer o quê? Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o nosso Deus. Os irmãos sabem que Abraão ele era um senhor velhinho. Já não tinha mais o quê? Como homem, a vir e ele estava meio assim, murcho as coisas para ele. A gravidade já tinha feito ser feito. Sua mulher também já tinha suas regras. A esterilidade já tinha chegado. Mas Deus, olha que legal, ele vivifica os mortos. Faz tornar a viver. E chama as coisas que não são como se já fossem. Deus trabalha com aquilo que parece impossível. Haverá algo impossível para Deus? Diz ali em Gênesis. Para Ezequiel, o profeta vai a um vale de ossos secos. E é uma das passagens mais lindas que tem no Antigo Testamento. E é um diálogo de Deus e o profeta. Deus pergunta para ele: acaso esse vale de ossos podem viver? Ezequiel 37:3. Humanamente não pode. Porque ao homem é dado o quê? Uma vez somente a morte. Depois vem o quê? Juízo. Mas para Deus sim.
E o que era morte começa a receber vida. E ali começa a palavra, Deus dá a palavra ao homem, o homem obedece, e pela palavra profética, agora a carne começa a juntar, o osso começa a se juntar, tendões começam a se formar, a pele começa a se formar, e se levanta um exército. Porque Deus faz milagres onde não há caminho. Deus faz coisas novas. Para a igreja, irmãos, o que Jesus disse para a igreja como algo novo? Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Solta Sinédrio, solta Paulo, solta Roma, solta nazista, solta todos os istas que se levantarem. Mas eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja não depende apenas das possibilidades humanas. Ela depende do Deus que faz coisas novas. Irmão, se essa igreja aqui dependesse somente da minha boa vontade, da sua boa vontade, das coisas humanas que podemos fazer, o quanto você acha que nós estaremos fazendo? Você acha que todos esses países onde tem igreja aí dependeu de somente de uma conversa no chat? Deus, irmãos. Deus. Deus. Depende de Deus. Irmãos, se dá trabalho trabalhar com pessoas que você convive, você acha que não dá trabalho conviver com decisões tomadas a 5, 6 mil quilômetros de distância? A igreja depende do Deus que faz coisas novas. Amém? Eu e você devemos ter essa mesma mentalidade de depender do Deus que faz coisas novas. Amém? Deus não quer apenas uma nova Deus não quer apenas uma nova circunstância. Ele quer um novo coração. Quando ele fala coração, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de encarar a vida, uma nova maneira de encarar a realidade, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de agir. Às vezes nós queremos vida nova sem ter um coração novo. Queremos circunstâncias novas, mas continuamos com velhos padrões. Irmãos, não tem jeito, irmãos. Não tem como eu querer viver coisas novas sendo a mesma pessoa. Quem aqui almeja a pregação e quer e tem, vamos dizer, vamos pegar o pastor que também aqui, né? Pregou aqui. Quem quer pregar igual ele? 10 anos estudando de manhã, de tarde, de noite. Saiu, foi servir numa igreja. E lá ele galgou todo o seu trajeto. Até o dia que foi separado. Não, mas eu vou pregar para as nações. Então. Eu serei o novo João Batista da minha geração. Eu serei o novo Paulo da minha geração. Quem foi Paulo? Vai saber quem foi Paulo. Quem foi João Batista? Quem foi? Quanto eles deixaram das suas vidas? Quanto de coração novo eles tiveram que ter? E isso vai, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Eu serei o novo. Eu vou ser, irmãos, o novo Elon Musk gospel. Evangélico. Eu vou ter dinheiro para acabar com a fome do mundo, mas não vou acabar, porque eu sou mau. Por quê? Quem ganha dinheiro fui eu. Dinheiro é meu. Coisas novas com a mente antiga não funcionam. Mas Deus faz coisas novas. Então deixa ele, irmão, trabalhar no seu coração e dar um coração novo. Você vai ver para onde você vai. Para onde Deus te leva, te levará.
Ezequiel 36, 26 vai dizer: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, um espírito novo. Salmo 51, 10 vai dizer: Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação o quê? Da vossa mente. Efésios 4, 23 e 24 diz assim: E vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Quanto as nossas atitudes estão sendo baseadas em justiça? Quanto da nossa vida está sendo vivido e aplicada a santidade? E Jesus já disse: se a minha justiça não superar, não for muito mais superior que a dos fariseus, estou lascado. Deus não quer apenas mudar aquilo que está ao nosso redor. Ele quer transformar aquilo que está dentro de nós. Ah, pastor, mas se Deus mudar o que está dentro de mim, o time que está ganhando não mexe. Né? Pode ser que essa seja a sua e a minha mentalidade. Em time que está ganhando, não. Mas você já parou para pensar que quem quer mexer nesse time é o Criador de todas as coisas? É o que tem poder de fazer todas as coisas novas? É o que tem poder e não é moleque, não é menino para brincar com a sua vida? É o Senhor de toda a história, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Misericordioso. E você se apega a você mesmo. Não, Senhor, aqui está de boa. Deus cuida do Haiti. Deus tem que cuidar muito da Colômbia. Deus tem que cuidar muito de Kumamoto, porque aqui, sim, ó, pastor, aqui, ó, já está garantido. Maldito é o homem em que confia no homem e faz o que da sua força, a sua própria braço, a sua própria carne. Simplesmente, se você faz essa pessoa, a Bíblia te chama de maldito. Maldito, só maldito. O que é maldito, irmãos? É um elogio, né? Ah, na minha terra isso é elogio, pastor. Isso mostra que eu sou arrogante. É um elogio pra mim. Sou egoísta. Que eu sou um cabeça pequena. Na minha terra isso é elogio. Não, se é um elogio, irmão, se você define como elogio, amém. Mas a minha terra, maldito é algo negativo. Você é maldito, você é dito coisas ruins para você. Ao contrário de bendito, coisas boas serão ditas sobre você. Bendito, o que Jesus falou para Maria? Bendito vós entre as, você será somente elogiada. Não terá o que ninguém falar mal de você. Você será elogiada. Qual que é o final do versículo ali da mulher virtuosa? Ela prepara todas as coisas, ela olha para o seu futuro e faz o quê? Sorri. Não tem como não ter outro sentimento, outro resultado, se está tudo bendito, se está tudo organizado. Um novo Deus nos torna um novo povo. Uma coisa extraordinária da nova aliança é que Deus não salva apenas indivíduos isolados. Amém? Eu não sou a igreja, eu faço parte da. Eu não sou a igreja. A igreja sou eu. Não, eu sou a igreja. Você é no máximo o templo do Espírito Santo. Mas você não é a igreja. Porque a igreja é o quê? É todo o povo de Deus, espalhado na terra e através dos séculos. Efésios 2,14 diz assim: Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E isso tem aqui, irmãos, uma implicação, uma ligação importante com a ceia.
Porque a ceia, irmãos, não é uma mesa individual. É uma mesa o quê? Comunir. É isso que Paulo vai falar. Oh, vocês se reúnem. E eu queria louvar a vossa reunião. Eu queria falar coisas boas, bem dizer a vossa reunião. Mas vocês se reúnem para vergonha. É vergonhoso o que vocês estão fazendo. Porque quem tem come, quem não tem, passa fome. E tá tudo bem para quem tem. E para quem não tem? Qual que é a experiência um e do outro, estando no mesmo lugar? A mesa não é apenas individual, ela é comunitária. Não estou dizendo, irmãos, Cristo morreu por mim somente. Estamos dizendo, Cristo morreu por quem? Por nós. E eu amo aquele versículo, João 3,16. Porque Deus amou quem? Não foi eu? Somente eu? Deus amou quem? Cosmos. Todo mundo. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aplicação, né? Estamos aí. Na quinta-feira. Aplicação. Salvação aplicada. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Amém? O pão é partido. O cálice é compartilhado. A mesa nos lembra que fazemos parte do quê? Do corpo, de um memorial. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, se Deus está dizendo, irmão, coisas novas, Deus está fazendo coisas novas em nós, Ele também quer fazer coisas novas entre nós. Quem tem aí? Quem tá desfrutando milagre de Deus na sua vida? Amém? Glória a Deus. Isso é uma parte que Deus quer fazer. Agora Deus quer fazer entre nós. Em você e Deus, tá legal. Agora Deus quer fazer também entre eu e você. Se esse milagre que Deus está fazendo aqui não deságua no outro, complicado, irmãos. E ninguém tá falando sobre comunismo, tá bom, tá? Eu amo propriedade privada, tá? Liberdade. Mas existe algo que é a igreja. Porque Deus, quando olha para a igreja, ele não vê um monte de ser humaninho, não. Ele vê o quê? A sua noiva. Ô Deus, você acha que Deus te olha lá de cima? Deus olha do céu assim e vê São Paulo. Assim. Aí depois ele olha mais um pouquinho e vê a Amanda aqui. Ele olha mais um pouquinho ali e vê Xena aqui. Akira colar. Não. Ele vê a sua igreja. Igreja é uma só. Novos relacionamentos, perdão, reconciliação, comunhão, serviço, amor, unidade. Talvez o novo de Deus, que Deus quer fazer hoje em você, meu irmão, e em minha vida, não seja uma nova porta, mas talvez seja um novo coração para tratar alguém. Talvez seja um novo relacionamento restaurado com quem você, por algum motivo, quebrou. Uma nova disposição para servir. Um novo compromisso com a igreja. Irmãos, o que Jesus, nas suas orações, Jesus pediu algumas coisas. Amém? Alguém pode me citar o que Jesus pediu nas suas orações? Registradas na Bíblia? Um de cada vez, por favor. E com voz mais alta, porque senão. Qualquer um, vai. Levanta a mão e fala, eu! E aí, quando ele quer se referir à igreja,
Aí há uma passagem, Jesus Cristo chega assim, ensinando seus discípulos. Ele olha para os discípulos e fala assim, e olha para um campo que está pronto para ser ceifado. E aí, Jesus levanta a voz e fala assim, Senhor, trabalha com forma engenheiros para que consigam fazer máquinas para poder colher. Vamos automatizar aqui, Senhor. Deus, automatiza a colheita. Você mande o quê? Rogue ao Senhor da Seara que mande mais o quê? Trabalhadores, ceifeiros. Trabalho humano. Porque quem trabalha com humano é outro. Hoje estamos chegando ao ponto de nos consultar com o quê? IA. O japonês fala o quê? Chapi. Chapi Chapi no rolê coiteiro. Pelo chat GPT, tá dizendo isso. Não. Ele não sabe a sua dor. Ele não conhece. Por isso que às vezes Deus quer, o novo de Deus quer uma nova disposição para servir, um novo compromisso com a igreja, um novo, uma nova disposição para servir as pessoas. O Deus das novas coisas novas ainda não terminou. Amém? Então existem coisas novas ainda para Deus, para minha vida e para a sua vida. Apocalipse 21:5 vai dizer que até no final lá no final, irmãos, da história, depois que Cristo vencer, finalmente todas as coisas do inferno foram destruídas, foram restauradas, piriri, pororó, João vai dizer que ele viu o quê? E o que estava sentado sobre o trono disse, olha, e o que estava assentado sobre o trono disse, quem que disse? O Senhor Jesus Cristo disse, eis que faço novas todas as coisas. E essa é a minha e a sua esperança, irmãos. O melhor de Deus não ficou preso no passado. A história ainda está caminhando para um grande futuro. E João vê o que? Um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. E Deus declara, eis que faço coisas novas. 1 Coríntios capítulo 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. A ceia olha para trás, porque Cristo morreu, fazemos uma memória. Olhamos para o presente, Cristo é a nossa vida. E olhamos para o futuro, porque Cristo voltará. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então hoje podemos, irmãos, resumir a nossa mensagem em 3 movimentos. Olhamos para trás, para a cruz. Fazei isto em memória de mim, Lucas 22:19. Cristo fez algo novo lá atrás. Olharmos para dentro, a nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo está fazendo algo novo. E olhamos para frente, uma nova criação. Eis que faço todas as coisas novas. Apocalipse 21:5. Cristo fará novas todas as coisas, em nome de Jesus.